Continuando o nosso assunto sobre fluência, hoje nós vamos falar de algumas ferramentas que podem te ajudar a ficar mais confiante com o inglês que você fala ou que ainda não fala. Mas antes da gente começar, peraí, você já é inscrito no canal? Então bora, se inscreva para você não perder nada do que a gente fala aqui, porque eu te ensino inglês falado e eu já te falei que ele não está nos livros. Grande parte dos alunos quer falar, quer se expressar, quer comunicar as suas ideias, mas nem sempre isso acontece por uma questão de fatores. E quando nós buscamos a comunicação, nós precisamos estar com o ouvido muito atento a tudo que a gente escuta do idioma que a gente aprende. E no nosso caso aqui, inglês. Então, realmente, você precisa, quando quer falar um idioma de forma natural, se preocupar com a pronúncia do dark L. E o dark L, ele aparece em sons como girl, world, pearl, que é o dark L. Dá uma olhada aqui no vídeo e lá eu te conto como pronunciar o dark L. Mas não é só o dark L que a gente precisa ter atenção. A gente também precisa saber qual é a pronúncia correta do TH em determinadas palavras, porque o TH vai ter um som diferenciado. Você, quando quer falar um inglês claro, passar uma mensagem clara, sonora e dentro do ritmo do idioma, precisa se preocupar também com entonação. Então, aqui, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar como ficar mais confiante com o inglês que você fala e como corrigir algumas coisas para que esse inglês falado seja cada vez mais claro, limpo e parecido com o inglês do mundo real. Você já reparou que o inglês falado, a língua inglesa, ela parece como se fosse uma música? Existe uma sonoridade aí. Quer ver só? Em perguntas que as respostas são sim ou não em inglês, essa pergunta sempre termina com uma rising intonation. Quer ver só? Are you Brazilian? Do you live near here? Is your mother teacher? Olha como que a entonação ela foi para cima. Se é uma frase afirmativa, eu não vou dar essa entonação. A entonação ela cai, é o falling intonation. E aí vem assim: I live in Brazil, my country is a special place to live. Eu não falei I live in Brazil. I live in Brazil, my country is a special place to live. Não é uma pergunta. Então, quando a gente quer falar inglês com confiança, a gente precisa ouvir e estar atento a cada nuance que aparece quando o inglês é falado. Primeiro ponto que você tem que prestar atenção para colocar o seu inglês de forma natural e espontânea para ser fluente é o vocabulário. E aí você precisa entender que o vocabulário do dia a dia, ele é simples. Nós usamos coisas do cotidiano, o que está ao nosso redor. Qual é o nosso assunto? Nosso assunto é casa, trabalho, faculdade, escola, família, academia, hobbies. O inglês é simples, então foque nesse vocabulário, preste atenção no que você já domina e foque no que você não domina, mas que precisa usar. Segunda coisa que vai te ajudar a falar inglês com confiança é atitude. Você não pode se menosprezar e nem menosprezar o inglês que você fala. Quer ver só um exemplo muito comum? Antes mesmo de começar a falar inglês com qualquer pessoa, você já começa a se desculpar pelo inglês que você tem. I'm so sorry, I'm not a native speaker. Ou então, I don't speak English very well because I started studying recently. Não é assim. Você não precisa se desculpar. Porque se você está aprendendo algo, quer dizer que você não é perfeito naquilo e as pessoas vão compreender e tá tudo bem. Olha só um exemplo. Se eu te falo assim, não preste atenção nesse quadro desfocado aqui. Você vai esquecer todo o resto da tela e vai colocar a sua visão lá no quadro que está desfocado. E é isso que acontece quando você se desculpa pelo inglês que você tem. As pessoas vão procurar os seus erros na hora que você começar a falar.
E a comunicação, ela é mais simples do que parece. Os erros a gente passa por cima a partir do momento que a gente entende a mensagem. Então, seja uma pessoa de atitude. E aqui eu não estou falando que você não deva se importar com os erros, mas é que você não tenha que focar nesses erros. Não é que os erros não importem. Você precisa corrigir os erros, claro, mas a partir do momento que você está se comunicando, foque na ideia, na mensagem que você quer passar. Terceira coisa que vai te ajudar a falar inglês com confiança. Preste atenção na sua voz e na sua entonação. Já reparou que quando a gente fala em inglês, parece que não é a mesma voz? E nós vamos ter um vídeo só para falar sobre isso. Por quê? Nós temos várias maneiras de trabalhar com a voz. Você pode trabalhar com a sua voz aqui, ela vem daqui. Você pode trabalhar com sua voz aqui, ela vem do nariz. E você pode trabalhar com a sua voz de forma impostada, aonde ela vem daqui. Então, quando você entende que você tem várias maneiras de falar, você precisa se orientar e prestar atenção da onde a sua voz está vindo. Se é daqui, se é daqui ou se é daqui. Porque tudo isso contribui para a forma que nós vamos nos expressar. E outro ponto, a voz é a nossa presença vocal, é o nosso estado de espírito. Eu não sei se você canta, mas nós, quando estamos abalados emocionalmente, nós não conseguimos cantar no tom certo, a gente desafina, a gente semitona, porque o emocional precisa estar equilibrado. A voz é um dos indícios para nós sabermos se a pessoa está nervosa ou não. Isso tudo nós mostramos na voz. Então, se você quer falar inglês com confiança, preste atenção da onde está vindo a sua voz, domine o seu emocional para você se expressar. O quarto ponto que nos ajuda a ficar confiante com o inglês que a gente fala é a entonação. Nós falamos um pouquinho de entonação no início desse vídeo e vou falar agora uma coisa que eu não falei lá no início. A entonação, ela se adapta às situações. Então imagina que alguém diga para você: "Wow, I'm so happy I won the lottery." Estou muito feliz, ganhei na loteria. E aí você fala: "Oh, congratulations." Olha o tom da minha voz. "Oh, congratulations." A situação de ganhar na loteria não combina com esse tom de voz. Eu tenho que falar: "Oh, congratulations." Há uma emoção aí. Olha a impostação como fica. Isso é entonação. Da mesma forma, quando a gente está lendo um texto. Por exemplo, você está lendo um texto, além da junção de palavras, o tempo inteiro você tem que estar prestando atenção na entonação. Se ela vai para cima ou se ela vem para baixo. E se você não domina esse aspecto da linguagem, não porque o professor te ensinou, acordou o seu ouvido, não. Você tem a obrigação de prestar atenção no diálogo, no inglês falado, para fazer essas nuances. E estudar isso, existe uma forma de estudar? Existe. Existe uma regra para isso? Existe. Mas vai ficar muito maçante, o fardo é muito pesado. É muito melhor quando a gente observa, quando a gente presta atenção e dança conforme a música. Então, presta atenção na entonação. O inglês, ele é como se fosse uma música que a gente precisa acompanhar. Outro ponto, dê ritmo ao inglês que você fala. A fluência, ela não está ligada à velocidade da fala. Mas eu preciso organizar a velocidade da minha fala de acordo com o meu nível. Quando eu estou no nível básico, tudo bem eu falar mais lentamente, eu buscar entender as coisas num ritmo mais lento. Mas à medida que eu vou avançando de nível, eu também tenho que dar uma velocidade ao inglês que eu falo e prestar atenção que o inglês falado, ele tem uma certa cadência. E o inglês falado é bem diferente do português falado. Nós, no Brasil, não falamos com tanta velocidade como eles falam em inglês. Há aí uma diferença nesse ritmo de 50% ou mais de velocidade. O inglês ele é muito mais acelerado. Então, quando a gente presta também atenção a isso,
Nós vamos acelerando o nosso inglês não para falar mais rápido, porque isso nos torna mais fluentes, não, mas porque nós vamos acompanhar o ritmo e a cadência do idioma. E o sexto ponto, que eu considero mais importante, porque ele trabalha todos os outros 5 que nós falamos anteriormente, é preparação. Ninguém começa a falar do nada. Todo mundo que vai se expressar se prepara antes. E você, enquanto estudante, aprendiz da língua inglesa, como você vai se preparar? Aqui eu vou falar a teoria, mas num próximo vídeo eu vou te ensinar o que é esse momento de preparação na prática. Nós vamos pegar um texto qualquer em inglês. Pode ser uma história infantil, pode ser um clássico da literatura, enfim, um texto. E nós vamos começar a ler esse texto. Ler em voz alta, gravar a voz para compreender, para entender, para observar se nós estamos fazendo a junção de palavras, para observar se a entonação e o ritmo está de acordo com o ritmo do idioma. Toda essa preparação nos faz entender vocabulário, prestar atenção na entonação, ter atitude, a presença vocal, como que está a nossa voz. Com essa preparação, a gente vai juntando todos os pontos para falar inglês com confiança e naturalidade. É importante que você entenda que não existe uma receita de bolo. O que você precisa fazer é sair da sua zona de conforto. A partir do momento que isso acontece, o horizonte se abre, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Então, é aquele ponto que eu sempre te falo, saia da sua zona de conforto. Use essas 6 situações que eu te dei aqui para você pegar um texto, começar a impostar a sua voz, prestar atenção nesses detalhes para falar inglês com mais confiança. Fica aqui comigo, que esse assunto não para por aqui. See you next video!